era um homem sincero, era um homem reto, era um homem que temia a Deus, era um homem que não tinha nada contra ninguém, era um homem que fazia o ir do Senhor. Eu creio que a Bíblia não diz que ele era um apóstolo, a Bíblia não diz que ele era um servo, a Bíblia diz que ele não era um homem que andava com Deus, com Jesus, mas ele era um homem de Deus, era um homem que fazia tudo para Deus, tudo com sinceridade, com humildade fazia. E Jó teve ali 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E Jó tinha uma família muito grande, a esposa e 10 filhos. Jó era um homem muito rico, um homem que tinha muita riqueza, muito. Ele não precisaria de estar se humilhando para ninguém, mas ele se humilhava ao Senhor. Quando ele fazia sacrifício para os seus filhos, porque ele sabia que os filhos de Jó não eram crentes, não eram de Deus. Eles todos os dias faziam festa, bebedeira, farra, pecavam contra Deus. Mas Jó, como era um homem sincero, um homem reto, ele fazia tudo para aqueles filhos dele. Ele fazia sacrifício para que o Senhor usasse de benevolência, que o Senhor usasse de misericórdia para os filhos dele. E ali Jó fazia sacrifício para eles. Mas Satanás ele já vinha há muitos dias querendo derrubar Jó, querendo tirar Jó dos caminhos do Senhor. Ele vinha incitando a Jó, porque ele sabia o quanto fraco de Jó. Mas ali ele disse, olha, e ali os filhos de Deus estavam ali perante a Deus, ao Senhor, e Satanás ele foi junto com os filhos de Deus. E ali eu fiquei meditando e disse, Senhor, mas como assim? Como Satanás ele chegou até Deus, pelos filhos de Deus, com os filhos de Deus, falar com o próprio Deus. E aí Deus dizia, filho, por que Jó? Porque Satanás ele chegou até mim. Como meus filhos chegam a mim de coração. Irmão, quando você na sua casa, quando você estiver, se deleita aos pés do Senhor, clama ao Senhor, ora para o Senhor, ora em espírito, só Ele está vendo, só Ele está escutando, você é o Filho de Deus. E esse chamado que nós estamos orando para Deus, é o Espírito que se chama-se Filho de Deus. E quando nós estamos orando para Deus, Satanás também está falando com Deus. Não pense eu e você, que eu estou orando, que só eu estou falando com Deus. Satanás ele tem autoridade, ele tem permissão. Deus ele deu permissão a ele para que de vez em quando Satanás ele vai falar com Deus. Vai lá e vai, sabe, apontar eu e você. Ele aponta eu e você. Ele sabe a nossa necessidade, a nossa correria, o nosso dia a dia. Ele sabe o que nós fizemos, o que nós vamos fazer. Ele sabe que se nós abrir a boca, Ele sabe tudo. Mas Ele fica assustado, porque Ele não sabe o que nós vamos passar amanhã. Ele não sabe o que nós vamos falar amanhã. Ele sabe tudo o que você fez hoje. Satanás, ele sabe tudo, assunto que você correu hoje, que você falou, que você fez. Satanás, ele sabe tudo, mas ele não sabe o dia da manhã. Ele não sabe o que nós vamos levantar amanhã. Ele não sabe se eu e você vai se levantar na cama amanhã. Ele não sabe se nós vamos estar aqui pregando amanhã. Não sabe. E aí Satanás, ele estava ali e o Senhor disse a Satanás, observasse o meu servo Jó. E ali Satanás disse, sim, também, juntar de tudo a ele, tem muita riqueza, tem muitas famílias, tem tudo que precisa. Ele tem tudo. Como é que ele vai? Agora toque nele, toque na riqueza dele, toque no filho dele, para ver se ele não corta a tua cara, se ele não está sendo contra tu. Mas meu irmão, Deus, o Senhor conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó não blasfemaria contra ele. Sabe, ele conhece o coração de Jó, conhece o meu e o seu. Ele sabe se Satanás tocar na nossa vida, nós vamos blasfemar contra Deus. Se ele tocar na nossa finança, nós vamos blasfemar contra Deus. Mas ele sabe que Jó não faria isso. Jó de jeito nenhum ia fazer isso. E aí Deus disse, olha, toque em tudo que é dele, toque em tudo.
menos a vida dele, pouco a vida dele. E aí Satanás saiu dali, dando risada, disse: olha, eu vou papai, tu vai ver que ele vai estar sem a conta dele. Mas Satanás não conhecia o coração de Jó. Satanás não conhecia o pensamento de Jó, porque não abria a boca, não conhecia. Mas Deus conhecia. Deus sabia que Jó não ia blasfemar contra Deus. E ali Satanás, ele negativamente tocou nos galhos de Jó. E aí começou a chegar pessoas, os empregados de Jó. Jó tinha muitos empregados, tinha uma família abençoada, muita riqueza. E ali começou a chegar um Jó, levaram todo o teu gado, mataram todos os teus empregados, só sobrou eu para contar a história. Mal saía um, chegava outro, mal saía um, chegava outro. E ali até chegar aquele que ali Satanás ele tocou na casa grande. Era onde estavam os filhos de Jó, fazendo uma grande bebedeira, uma grande festa. E ali Satanás tocou nos quatro pontos da casa, derrubou a casa e matou todos os 10 filhos. E ali disse: olha teu Senhor, eu estava agora na casa grande e veio um vento nas quatro pontos da casa, derrubou toda a casa e matou os seus 10 filhos. Jó ele pôs ali, se ajoelhou, colocou areia na cabeça. Naquele tempo as pessoas faziam isso, colocou areia na cabeça e começou ali, orar ao Senhor. Mas Jó ele não blasfemou contra Deus, ele agradeceu a Deus. Mas por que matar os 10 filhos dele? Ele agradecia, porque os filhos não são seus, os filhos não são nossos, é herança do Senhor. Ali matou os 10 filhos de Jó. E aí Satanás ele não ficou contente com isso. Ele disse: olha, ele ainda tem alguma coisa, vamos tocar. Tocou na casa de Jó, tocou ali de repente ali uma enfermidade, uma lepra no fio de cabelo, do pé ao fio de cabelo. Leproso, homem leproso, fedia, Jó fedia. Jó era fedorento, Jó estava podre. Antes disso, Jó, todo fim de semana, a Bíblia não diz, mas os historiadores diz, fala no livro, que Jó, toda semana ele fazia um grande churrasco na casa dele. Muitos amigos iam comer a sua carne, muitos amigos iam tomar o seu vinho. Muitos amigos tinham muito, não era pouco não, era muito. Mas quando Jó estava ali enfermo, quando Jó estava ali fedendo, ninguém apareceu para olhar para Jó. Ninguém queria saber de Jó porque ele estava podre, ele não valia mais nada. Mas para Deus ele valia alguma coisa para Deus. Mas para os amigos de Jó, ele não valia nada. E Jó estava ali podre. E ali chegavam os amigos de Jó e diziam: está vendo, Jó? Tu pecaste, está vendo? Isso aí foi que tu pecou. Tu pecou muito, por isso que está desse jeito, por isso que está pagando preço, por isso que está leproso, porque você pecou. E as pessoas, irmão, apontavam a Jó. Ele não sabia que ali era a mão do Senhor. As pessoas, os amigos de Jó, eles não sabiam que era a mão do Senhor. E muitas vezes a mão do Senhor cai sobre nós. Passamos e passamos, porque nós somos falhos. Somos pessoas falhas, pessoas que murmuram, pessoas que muitas vezes não entregam tudo nas mãos do Senhor. Irmão, se faltar o banco, entregue na mão do Senhor. Se faltar alguma coisa na sua vida, coloque na mão do Senhor. Ele é o provedor. Ele é quem cuida, Ele é quem faz, Ele é quem faz o milagre acontecer na sua vida. Quando nós oramos ao Senhor, entregamos nossas mãos na mão do Senhor, Ele sabe o que faz. Ele faz o melhor para nós, porque Ele é Deus. Ele é seu pai, Ele é seu amigo, Ele é seu irmão, Ele é seu primo, Ele é tudo para você, Ele é tudo para nós. Então a mão do Senhor, ela estava sobre Jó. Jó pecou? Não. Porque tudo isso Jó passou. Porque tudo aquilo ali aconteceu com Jó. Era o próprio Deus mostrando para Satanás que Jó era um homem sincero. Jó não ia blasfemar contra Deus. E ali Jó
Jó estava podre. Jó olhou para sua esposa e disse, a esposa de Jó olhou para ele e disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí ele olhou para ela e disse, falou, como o senhor louco. Ele não chamou ela de louco, mas não falasse como um louco. Nem isso Jó blasfemou, nem isso Jó chamou a mulher dele de louco, mas sim, não fala como o senhor louco. E ali, aquela mulher, ela tinha algo com Jó, mas talvez ela não entendia o que era a mão do Senhor, talvez ela não entendia o que era o agir de Deus na vida de Jó, na vida dela, mas nada disso Deus cobrou dela, nada disso Deus castigou ela, porque ela estava ali, ela viu o que aconteceu com Jó, ela via Jó podre, não poderia encostar em Jó, ela via Jó sentado na cinza, se coçando com carpinteira, e ali ela ficou revoltada, mas ela não entendia o que era Deus. E ali ela falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitas vezes somos nós, irmãos. Muitas vezes, quando vem a enfermidade, nós murmuramos. Quando vem a escassez, nós murmuramos, dizemos, Senhor, porque eu estou trabalhando, estou fazendo, estou correndo para lá e para cá, e está faltando pão na minha casa. Senhor, a palavra diz que nenhum justo passa fome na tua presença, tem uma palavra, mas o Senhor, ele sabia que Jó não blasfemaria contra ele. E ali os amigos de Jó, ele não tinha mais amigos. Todos os amigos que vinham era para murmurar, todos os amigos que vinham era para justificar Jó, dizer que está leproso porque tu pecou, porque naquele tempo, irmão, falar de Deus diz no Velho Testamento, quando o homem pecava, a mulher pecava, era condenado, Deus matava na hora, não tinha não. Hoje, depois, Jesus ele veio para a graça hoje nós temos misericórdia do Senhor, hoje Ele nos ama, Jesus veio com a graça para que não acontecesse isso conosco, porque se fosse hoje, talvez nós não teríamos que estar aqui, nós já teríamos morrido, porque Deus já tinha matado todo mundo, mas Jesus ele veio pela graça, ele veio para nos abençoar, ele veio para cuidar de nós, para que nós não morramos como morria naquele tempo. E ali naquele tempo Deus era quem cuidava do povo, e se pecasse contra ele matava na hora. Podia ser que fosse o sacerdote para subir aqui nesse lugar aqui, era fechado. O sacerdote vinha, tinha que colocar um chocalho no sacerdote, uma cordinha, porque qualquer coisa o sacerdote balançava, e aí o povo puxava o sacerdote, porque a mão do Senhor, se ele pecasse qualquer coisinha, ali ele era morto, fulminado na hora. Na hora ele era fulminado. Hoje nós não somos, porque Jesus ele morreu por nós, dentro da graça, para que nós tenhamos vida e a vida em abundância. Pagamos o preço, vamos pagar o preço sim, irmão. Não pense que eu e você, mas o senhor é pastor. Não tem isso. Deus não leva em conta pastor, nem irmão. Deus ele leva em conta, todos nós somos iguais. Lá no céu não tem cadeira para pastor, nem para presbítero, nem diabo, nem nada. Lá tudo é a mesma, santo é o Senhor. Todos vão cantar esse orar ao Senhor. Então a palavra de Deus diz que Jó, ele estava ali todo, mas Jó ele sabia que era a mão do Senhor, ele sabia que Deus tinha tocado nele, ele sabia que Satanás tinha incitado para que ele caísse naquelas armadilhas, mas o Satanás não poderia tocar na vida de Jó. Satanás fez tudo com Jó, mas ele não poderia tocar na vida dele. Deus não permitiu. E ali Satanás ele deu risada de Jó, e ali ele ficava prestando atenção a Jó, se Jó murmurava. Jó falava, Satanás ficava escutando para ver se Jó murmurava contra Deus, mas Jó não murmurou contra o Senhor. Não murmurou, passou no que passou. Será, irmão, que se nós passamos 5% de Jó,
Será se nós passamos um pouquinho de Jó? Nós não passa, irmão. Não passa. Não passa. Se você for no canto, alguém pisar no seu pé, você já explora, você já chama, já quer brigar. Isso é crente, sim. Como se chama-se crente? Hoje a palavra de Deus diz que hoje Jesus ele veio pela graça, ele veio para nos abençoar, ele veio para morrer por nós, para que a nossa vida seja salva, para que nós andemos no caminho da salvação até o final. Porque não adianta nós ter 50 anos de crente e não amar ao Senhor, não ir até o final, passar por amargura, passar por peia, passar por necessidade, passar por escassez, sabe, alguém se levantar contra você e você dar glória, louvar o Senhor, nós murmuramos, nós não aguentamos. Se alguém se levantar contra nós, pastor, a primeira coisa que nós faz é querer brigar, querer discutir com aquela pessoa, sabe, eu fico meditando dizendo, Senhor, por quê? Porque o Senhor tocou em Jó, se Jó era um homem sincero, um homem reto, um homem, e ele diz, filho, eu toquei em Jó, deixei que Satanás tocasse tudo para de Jó. E aí, para que mostrar às pessoas, para o próprio Satanás, que tem pessoas sinceras, tem pessoas que não perdem, tem pessoas que é sincera na humildade de buscar Deus, sabe? O mundo pode cair sobre ela, mas ela está temente a Deus. Pode vir chuva de canivete, mas ela está temente a Deus. A morte pode vir, ela está temente a Deus, porque ela sabe o que faz, ela sabe onde anda, sabe onde pisa, sabe o que fazer, ela entende que Deus está no controle da nossa vida. Ele é um Deus que sabe o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você vem buscar aqui hoje. Eu não sei, o pastor não sabe, ninguém sabe. Eu não conheço o seu pensamento, eu não conheço o seu coração, mas o Deus que nós servemos conhece o que você precisa, o que você vem buscar hoje aqui, a sua necessidade, que Ele vai cumprir a promessa da sua vida. Porque Jó, se Jó tivesse vacilado contra Deus, Satanás ia olhar para a cara de Jesus, para a cara de Deus, dizer: eu não falei para você que ele ia blasfemar contra você, mas ele não blasfemou. Por isso que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Toma tudo que ele tem. Vai por uma enfermidade que Jó estava pobre. Ninguém acreditava mais em Jó. Ninguém queria mais saber de Jó. Ninguém ia à casa de Jó. Por que ninguém ia à casa de Jó? Porque Jó estava pobre. Jó não prestava mais para nada. Mas o Senhor, Ele colocou, Ele pôs a mão e tirou tudo que Jó tinha, toda a enfermidade que Jó tinha, Ele restaurou tudo. E tudo Deus deu a Jó em dobro. Tudo Deus abençoou Jó de uma forma que Satanás ele caiu mais uma vez. Satanás ele caiu mais uma vez porque ele não teve poder sobre Jó. E Deus deu tudo em dobro para Jó. Sabe, vinha pessoas no lugar, Jó está aqui, Jó, isso aqui é seu, Jó, aquilo ali é seu. Sabe, Deus deu tudo em dobro para Jó. E não é diferente de nós. Não. Se por acaso acontecer uma enfermidade, se por acaso uma escassez na sua vida, se por acaso alguém se levantar contra você, coloque o joelho no chão, entregue a mão do Senhor. Porque se nós abrirmos nossa boca, nós vamos falar besteira. Se nós abrirmos nossa boca, nós vamos xingar, nós vamos sim, porque a gente sabe, a gente entende, a gente sabe o coração que tem, a gente sabe o que a gente é. A gente sabe a necessidade que a gente precisa. Muitas vezes a gente diz que está com o coração cheio. As pessoas dizem: mas se você está com o coração cheio, você vai falar. Não é, irmão. Aqui é a palavra de Deus. Se você ler no livro de Jó aqui,
tudo que eu falei aqui está na palavra de Deus. Não é o pastor falando, não é que o pastor está com o coração cheio de nada, não. É a palavra se cumprindo. A palavra ela se cumpre na minha vida e na sua, porque Deus é um Deus de provisão, é um Deus de cura, libertação, é um Deus que está dando livramento a você hoje. É um Deus que liga você, é um Deus que está sempre ali com você, um Deus que quer te abençoar. Muitas vezes nós não recebemos a bênção porque nós murmuramos. E quando nós murmuramos contra Deus, a mão do Senhor ela é pesada. A mão do Senhor ela é pesada, pastor. Se a mão do Senhor vier sobre nós pagamos um preço muito alto, sabe? Porque Jó, ele murmurou, mas ele não blasfemou contra Deus. E aí ele está mostrando a nós, está ensinando a eu e a você, que não blasfemamos contra Deus. Pode vir o que vier, mas nunca blasfeme contra Deus. Nunca levante blasfemo contra Ele. Nunca murmure contra Deus, porque a mão do Senhor ela sempre é pesada. Quando ela toca em nós pagamos um grande preço. Às vezes nós não sabemos por que estamos pagando preço, mas se nós for ver, nós somos falhos. São pessoas falhas, pessoas que não têm o temor de Deus. Se nós tivermos o temor de Deus, nós não vamos abrir a nossa boca, nós não vamos murmurar. Pode vir o que acontecer, nós não murmuramos contra o Senhor, porque Ele sabe, irmão. Ele sabe a sua sinceridade com Ele. Ele sabe a sua intimidade com Ele. Porque se você tiver intimidade com Deus, você sabe o que faz. Agora, se você não tiver intimidade com Ele, se você errar, Deus põe a mão sobre você. Ele põe a mão e você paga o grande preço. Mas se você é fiel a Deus, se você tem a sua comunhão com Deus, nada vai tirar você desse caminho do Senhor. Pode vir o inferno, pode vir a porta do inferno, pode vir o Satanás, pode vir tudo, mas Deus não deixa que você seja envergonhado. Deus não deixa você ser envergonhado na presença do Senhor. Satanás ele pode até querer envergonhar seu nome, envergonhar você, mas quando você está na presença de Deus, ninguém, Satanás nenhum, tem o poder de tocar em você, a não ser a permissão de Deus. Por que é que Deus não deixa que toque em nós? Porque Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós não aguentamos, Ele sabe que nós não aguentamos um pouquinho de Jó. E aí Satanás disse: olha, Ele não dá a cruz que nós não carreguemos e ela não seja da permissão dele. Porque sabe, se ela pesar um pouquinho, nós vamos murmurar: Senhor, essa cruz está pesada, Senhor, me dá uma mais leve. Por isso que Ele dá mais maneira, a mais maneira que tem, para que nós entendamos que Ele nos ama. Nos amou primeiro. No ventre da nossa mãe, o Senhor já nos amava. No ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamava. Talvez nós estejamos aqui hoje e dizendo: Senhor, o que eu vou fazer nessa igreja? Mas no ventre da tua mãe, da minha mãe, o Senhor já estava todo mundo junto, todo mundo unido para ouvir a palavra, para estar na presença do Senhor. Ele é fiel, irmão, para cumprir essa promessa. Essa promessa não é só para o pastor, não é só para o pastor, mas é para cada um que está aqui dentro. Jesus está à porta. Jesus ele vai voltar. E Ele quer ver uma igreja preparada, uma igreja adornada, uma igreja que sabe que Ele vai vir. Naquele grande dia, nós temos que estar preparados para que o Senhor venha descer. E primeiro vai levar os mortos. E depois, se for da vontade do Senhor, se não tiver na presença do Senhor, Ele vai nos levar. E tem que estar preparado. Porque naquele último dia, Ele não vai esperar por você nem por eu. Não vai dar tempo para chamar a esposa, nem a esposa me chamar. Vai ser tão rápido, tão rápido. Se tiver preparado, só. Se não tiver, fica. Então, por isso que a palavra tem que ser pregada com sinceridade, tem que ser pregada a verdade. Dói, irmão, a verdade no nosso coração dói. Mas se não for pregada a verdade,
Jesus vai voltar e a igreja vai ficar. E a igreja não pode ficar. Nós temos que estar todos preparados para aquele grande dia. O Senhor dizer: entra no gozo do meu Pai, bendito do meu Pai. Venha entrar no gozo do meu Pai. E nós queremos estar naquele lugar. Sabe? Nós somos falhos, nós somos pecadores, vivemos no pecado, mas temos que entender que a palavra de Deus diz que todos os dias nós devemos se entregar ao Senhor. Todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor por nossos atos. O que fazemos, o que falamos, o que abrimos a nossa boca, pedir perdão todos os dias. No dia da manhã, você não sabe se vai levantar da sua cama. E se você não pedir perdão ao Senhor, se Ele não permitir que você levante, aí você vai pagar o olho de Deus. Então, todos os dias, irmão, se convém, todos os dias. Todos os dias nós precisamos se converter ao Senhor. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Seja feita a tua vontade, seja a minha vontade. Porque a minha vontade não prevalece em nós, mas a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor nesse dia maravilhoso. E que o Senhor nos abençoe.